Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Como estão? Segunda-feira, nossa live de segunda, maravilha. Hoje nós vamos falar sobre os possíveis erros do Buttercream. Será se tem? Será se existe erros que a gente possa não resolver? O Buttercream, ele é uma cobertura maravilhosa, feita à base de manteiga e muito fácil de fazer. Tá? Ele para mim é a melhor cobertura do mundo, porque além dele deixar o bolo maravilhoso, ele é muito difícil de dar errado. O Buttercream, ele é muito versátil, muito gostoso, mas mesmo assim, às vezes pode acontecer alguns erros, tá bom? Hoje eu fiz um teste nos stories para ver se esse bolo derretia. Ele ficou de 10h30 da manhã até agora. Ele estava perto da janela onde tinha sol e esse bolo ele não derreteu. Por que ele não derrete? Ele não derrete porque ele não tem só a manteiga. Ele também tem o merengue e ele tem também o açúcar, tá certo? Por esse motivo ele não derrete. O que acontece? Ele ficou suado? Ficou. Por que ele ficou suado? Porque ele saiu da geladeira, ele estava na temperatura ali de 5 graus e foi para uma temperatura de 32 graus. Então é claro que ele vai suar. Tem jeito para isso? Tem. De que forma? Quando você tirar o seu bolo da geladeira, você vai deixar ele dentro de uma caixa, porque aí ele não vai absorver a umidade, então ele não vai suar. Mas vocês viram, e vocês conseguem ver aqui agora, que ele nem suado está mais. São 5 horas depois, né? Lembrando. 5 horas depois. Lembrando que a maioria das vezes eu indico ao cliente que ele pode ficar exposto numa festa 4 horas. Por que eu falo as 4 horas? Não é porque o Buttercream ele vai derreter. O cuidado é com o bolo, né? Não é em nenhuma cobertura, nem o ganache, nem o chantilly, nem a pasta americana, nenhum bolo pode ficar exposto ao sol. O que eu fiz hoje foi só para mostrar para minha audiência que ele não derrete. Ele não derrete porque ele não está puro, ele não é só manteiga. Então se ele for para uma festa de casamento que vai ficar ali 6 horas, 7 horas, 8 horas, ele vai suportar. A prova está aqui. O que aconteceu é o seguinte, as flores talvez ficaram um pouquinho murchas, queimou um pouquinho, porque ele estava praticamente embaixo do sol do dia todo, de 5 horas. E esse bolo foi feito semana passada, né? Exatamente. Sexta-feira. Foi o bolo que a gente fez sexta-feira. E ele tá aqui intacto e lindo, tá? Hoje é segunda, não, sexta, sábado, domingo, 3 dias. 3 dias. 3 dias e sendo que ele tá 5 horas fora de refrigeração. Não façam isso, tá? Porque isso aí é prejudicial para o bolo, tá? Mas assim, ele não vai derreter no Nordeste, ele não vai derreter em Santos, ele não vai derreter no Rio de Janeiro, tá? A dificuldade maior é para quem mora em lugares frios, porque na hora de trabalhar você vai dificultar que você deixe ele lisinho. Isso aí tem outros recursos que a gente pode falar em uma outra live. Hoje nós vamos falar dos erros do Buttercream, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar. O principal erro do Buttercream, na minha opinião, é a pessoa tentar fazer o Buttercream com a manteiga gelada. É tirar a manteiga da geladeira e tentar fazer o Buttercream. Isso não vai funcionar. Por quê? Porque ela vai talhar toda, tá? Então, assim, o ideal é você tirar a sua manteiga 20 minutos antes e deixar ela ali em temperatura ambiente, tá? Quando você começar a fazer sua mise en place, você já tira a sua manteiga. Ah, Cibele, mas eu vou colocar no forno micro-ondas. Não faça isso. Por quê? Você pode perder a mão e derreter a manteiga por total, né? Ela começa a derreter do meio. E aí, às vezes, você não percebe. Quando você vai perceber, ela tá toda derretida. E aí vai separar, como bem lembrou a minha amiga, vai separar a gordura da água. Aí sim, isso aí pode dar errado, tá certo? Então, assim, vai fazer o Buttercream, tira a manteiga, deixa em temperatura ambiente. Ela não pode amolecer total. Ela precisa estar em ponto de pomada. Mas o que é o ponto de pomada? O ponto de pomada, eu vou mostrar para vocês aqui. Ponto de pomada é quando você consegue tocar na manteiga, ela vai ficar marcado o seu dedo, como se fosse uma pomadinha. Você tá vendo? Ó, ela não tá mole, mas ela tá cremosa. Ó, ela consegue fazer isso aqui, ó. Esse aqui é o ponto de pomada. Você tá
Tá vendo? Que ela não vai cair aqui, ela não vai derreter e ela também não tá dura, tá bom? Esse é o ponto de pomada. Um outro ponto que as pessoas cometem, né? Para quem não conhece o buttercream e não sabe o significado da palavra buttercream, é o uso da margarina, tá? A gente não pode usar margarina. Primeiro ponto, margarina não é manteiga. Manteiga é uma gordura animal e a manteiga é feita de creme de leite. Ponto. Essa é a manteiga. A margarina tem vários produtos dentro da margarina. Óleo vegetal, água, emulsificante, corante em pó e várias outras coisas. É totalmente diferente o produto. E sem contar que a margarina, ela não endurece. E uma das principais vantagens do buttercream é exatamente ele endurecer na geladeira. Mas eu ainda vejo uma outra vantagem do buttercream, da manteiga perante a margarina. Você vai querer dar margarina que tem várias coisas dentro para o seu cliente, ao invés de você dar sua manteiga pura, porque eu considero que o nosso buttercream é um alimento saudável. É um alimento que eu sei todas as coisas que tem dentro. Então a gente não vai usar margarina, tá? Ah, Sibeli, mas manteiga é cara, tá de R$13, né? Aqui na minha área tá custando R$13. Eu posso misturar? Eu não misturaria. Eu não faria isso. Mas se você quer, eu lhe aconselho a fazer um teste de pelo menos metade. Lembrando que O do gosto também. o gosto da margarina, ela é muito forte. Eu comprei uma margarina aqui, ela tem textura, tem sim senhor. Mas só que o cheiro dela é muito forte. Se você faz um bolo de chocolate ou um bolo de baunilha e você vai fazer um buttercream misturado ou saborizado com a margarina, ele não vai ficar legal. Aí sim, o seu cliente não vai gostar do buttercream e vai dizer que prefere um outro tipo de cobertura. Tá certo? Então estamos esclarecidos. Buttercream é creme de manteiga e não de margarina. Um outro problema que tem no buttercream, não. O buttercream não tem problema nenhum. O que pode ocasionar é ele rachar, né? Algumas pessoas relatam, e comigo mesmo já aconteceu, quando eu usava o cake board de papelão. O cake board de papelão é esse aqui. Ele é lindo, ele é maravilhoso, mas o que é que acontece? Ele é flexível. Ó, tá vendo que eu consigo fazer isso aqui nele? Ele é maravilhoso, tal, eu uso ele para outras coisas. Se você confeita seu bolo aqui, você bota o seu maravilhoso aqui e leva para a geladeira, o que é que vai acontecer? O bolo vai ficar duro porque é um creme de manteiga e ele vai endurecer. Depois que ele endurece e você vai tirar ele da geladeira, o que é que vai acontecer? O bolo tá duro e aqui tá flexível. Então ele vai rachar aqui nessas bordas, ó. É aqui, ó. Tá vendo? Ele racha todo aqui, correndo o risco até de quebrar, né? Porque pedra mole tanto bate até que fura. Então tem que ter cuidado em relação a isso. O peso do bolo com a leveza do... Exatamente. O peso do bolo com a leveza disso aqui, a flexibilidade dele, vai ocasionar. E qual é a solução, Sibeli? Tá bom. A solução é a gente usar pratinhos de MDF. Aqui na Cozinha Afetiva nós usamos 2. O meu preferido é esse cakeboard aqui de 6 milímetros, tá? Ele não tem como você quebrar isso aqui, não existe. Ele é duro, ele é muito rígido. Então você pode botar o bolo aqui no peso que você quiser, nesse de 6 milímetros, que ele nunca vai ser flexível. Então a solução é você usar um cakeboard, tá? Tem outros cakeboard, por exemplo, esse aqui de 3 milímetros. Eu comprei esse aqui porque eu achava que esteticamente ia ficar mais bonito na mesa do cliente. Só que acontece, eu comprei de vários tamanhos. Se eu coloco um bolo desse aqui, ele não vai rachar. Mas se eu coloco um bolo maior, consequentemente ele é mais pesado, ele vai ter ali na faixa de uns 3 quilos, ele vai tender a rachar. Então assim, a minha indicação é, compre sempre o de 6 milímetros. Ele é muito seguro. E aqui tem de vários tamanhos. Esse aqui é o de 20 para bolo de 15. Mas existem até desse tamanho aqui existe para bolos grandes. Mas aqui eu uso esses 2. Tá certo? Um
rachadura horizontal, tá? Ele não vai rachar aqui, ele vai rachar assim. Por que que isso acontece? Isso acontece porque o bolo está hiper mega molhado, colocou calda demais. Se a gente coloca calda demais, vai chegar uma hora que o bolo ele não vai conseguir absorver. E se ele conseguir absorver, o que é que ele vai querer fazer? Ele vai querer se espalhar, né? Ele vai querer se acomodar. Outra coisa que acontece também é o excesso de recheio. Tudo nesta vida é proporção. Se você está com uma massa ali de 2 dedinhos, você tem que colocar no máximo 2 dedinhos de recheio. Se você ultrapassa isso, a massa não vai aguentar, porque ela é uma massa fofa, né? E a gente não faz aquela parte de apertar o bolo, aquelas coisas que a gente já aprendeu nas outras lives. Então tem 2 tipos de rachaduras. Essa que é a vertical, que é que a gente põe muito recheio, excesso de recheio. E a horizontal, que é o cake board. Por conta do cake board. Então, qual é a solução para essas verticais? Para você não usar em excesso a calda e você também não fazer recheio demais. Você não colocar demais. Tudo tem que ser uma proporção. Tá certo? Tem aquele buttercream poroso também, né? Quando ele fica muito cheio de ar. Exatamente. Ali o que é que acontece? Você faz o buttercream e aí o que é que acontece? Ele fica muito poroso. O que é que a gente faz? A gente vai regenerar esse buttercream. O que é que a gente faz isso com uma espátulazinha, se for pouco. Vou até mostrar aqui pra vocês. Mostra aqui. Geralmente é quando ele acaba de sair, né, da batedeira. Quando ele sai da batedeira ou quando você deixa ele muito tempo parado, aí ele fica poroso. Mas isso aqui é muito fácil de resolver, lembrando que do jeito que tá aqui, não dá pra colocar no bolo, porque senão o bolo vai ficar parecendo uma lua. Aí vai ficar estranho, né? E a gente quer um bolo liso. Então, esse aqui tá maravilhoso, um cheirinho de doce de leite. A gente vai regenerar ele dessa forma, você baixa ele um pouquinho. Então, esse tá marrom que é de doce de leite. Não, ó, sente só. Cheiroso mesmo. Tá vendo? Ele ainda tá um pouco poroso. Aqui você vai regenerar ele. Se ele for uma quantidade maior, você pode levar ele na batedeira novamente com a raquete. E aí ele volta ao normal. Tem a velocidade certa de colocar na batedeira? Não. O bom do buttercream é isso. Ele não vai desandar. Então você pode botar na velocidade 1, na 2, na 3, na máxima. Ele não vai desandar nunca. E aqui, quanto mais você bater, mais liso e sedoso ele vai ficar. Se você tá numa região fria, dificilmente ele vai chegar nesse ponto. Aí você pode levar ele ao forno micro-ondas. Mas tenha cuidado, você tem que botar ele ali no máximo 5 segundos. Vai, mexe, coloca mais 5 segundos. Por quê? Para não separar, tá? Então tem o máximo de cuidado. Usa também às vezes o secador não, o aspirador térmico, tá? Pega o aspirador térmico, aí chega aqui, isso para quem mora em lugares muito frios. Chega aqui com o aquecedor térmico e aí ele vai derretendo aos poucos. Esse é um problema, mas como outras coberturas, não é problema nenhum, porque ele se resolve direitinho. Tá aqui. Qual é o outro problema? Quando ele tá muito mole também, as pessoas perguntam muito sobre isso. Quando errou, tá muito mole, o que pode fazer? Ele pode acontecer isso em 2 momentos. Quando você tá fazendo ali o seu merengue, né? Que a gente tá com a clara e o açúcar na batedeira e a gente tá batendo ali para ele esfriar, aquela espuma maravilhosa. E aí depois a gente vai acrescentar a manteiga. Se ele tá quente, o que vai acontecer? A manteiga vai derreter. E aí a gente entra no desespero. Mas calma, tem solução. Você vai botando a manteiga. Você tá achando que vai dar errado? Você vai tranquilamente, pega o seu bolo da batedeira e coloca na geladeira. Deixa ali na geladeira 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos no máximo. Você começa a ver que ele começou a endurecer ao redor, ele já tá bom, tá? Eu vou confessar que eu quase nunca faço isso. Quando eu estou colocando a manteiga, né, que tá ali a quantidade, aí eu vou colocando no início, ele começa a ficar com cara de sopa de manteiga. Aí eu faço, meu Deus, e agora? Como eu já tenho uma experiência, eu vou acrescentando mais manteiga gelada. Aí eu vou colocando a manteiga, por exemplo, eu tô ali com 2 tabletes de manteiga, que eu começo a colocar o primeiro no buttercream e começo a ver que ele tá ficando mole, eu pego o
segundo tablete de manteiga e boto rapidamente na geladeira para endurecer. Porque quando eu jogar aquela manteiga mais durinha, mais gelada, ele vai voltar ao normal. Então não se desespere, nunca, mas nunca mesmo a gente vai jogar o buttercream fora. Só se cair sujeira, aí é outro problema, tá? Mas assim, se ele ficou mole, se ele ficou com cara de sopa, vai pra geladeira. O que não pode é separar a água da gordura. Tem também a questão do gosto forte, né? Esse é um problema. Muita gente que não gosta do buttercream, que já provou, é ruim, tem gosto disso, tem gosto daquilo, é porque a manteiga que usou no buttercream foi uma manteiga que não era de qualidade. Então, pra gente que trabalha com buttercream, a gente precisa entender que a manteiga é o principal ingrediente do buttercream. É ela que vai dar a estrutura, ela que vai dar o sabor, ela que vai dar o aroma, ela é a rainha da situação. Se você compra uma manteiga que não é de qualidade, ou se você mistura com margarina, então ela vai ficar rançosa, né? Tem manteigas aí que a gente compra que ela é muito rançosa. O que é que a gente precisa fazer? Conhecer o nosso produto, tá? Primeiro ingrediente da manteiga, primeiro e único, é o quê? Creme de leite, né? Se tem sal, se não tem sal, esse aí é uma outra questão. Por exemplo, eu prefiro usar sem sal. Por que eu prefiro usar sem sal? Porque o sal, ele é realçador de sabor, né? E eu não preciso de sabor, por enquanto, no buttercream. Quando eu quiser colocar sabor no buttercream, eu vou usar saborizantes. Então, o que é que acontece? Você precisa conhecer as suas manteigas. Eu estou com algumas aqui. Olhar o rótulo, né? Então, como é que você vai fazer para você conhecer a sua manteiga, o seu produto? A primeira coisa que você tem que fazer é olhar o rótulo, tá? Você vai olhar no rótulo aqui e você vai ver qual é o principal ingrediente. Encosta aqui, amiga, para ver se consegue. Você vai observar que o ingrediente principal dessa manteiga, e principal e único, é creme de leite pasteurizado. Né? Então, assim, a primeira coisa que você tem que saber a respeito de uma manteiga, de qualquer produto, é ler o rótulo. Se tiver lá creme de leite pasteurizado e acho que cloreto de sódio, né? Cloreto de sódio quer dizer que é com sal, ponto. Às vezes está aqui, também está aqui escrito. Então, você vai olhar esse ponto primeiro. Se ela tá ali, manteiga extra sem sal, ela já tá ali 90% que ela é maravilhosa, tá? Mas assim, Sibeli, como é que eu vou ver a cor? Como é que eu vou sentir o cheiro dela? Você vai ter que comprar. Você tem que comprar, você tem que provar. Você tem que pegar a sua manteiga, você tem que abrir, você compra mais de uma marca, você, cheira a manteiga, você prova, não vai provar com biscoito porque vai misturar o sabor. Você prova ela sozinha e você vai ver que tem menos sabor. A que tiver menos sabor, que não tiver o ranço na boca, que não tiver aquela coisa colando, porque manteiga boa, ela não cola no sal da boca. Por quê? Porque ela derrete na temperatura do corpo, tá? Lembrando que tem algumas listas que tem urucum também, né? Urucum é fermento lácteo, que aí dá pra saber antes de comprar. Exatamente. Olhando o rótulo. Você olhando o rótulo dá pra ver. É porque nessas aqui eu não tenho nenhuma, só aqui. E tem fermento lácteo. Eu tenho essa manteiga aqui, que é uma manteiga maravilhosa, uma manteiga francesa, por sinal, e ela tem fermento lácteo. Essa manteiga, ela é ótima, ela é maravilhosa pra gente colocar no pão, às vezes até pra fazer um bolo, sabe? Mas assim, para o nosso buttercream, não é a melhor opção. Se você vai fazer um buttercream, por exemplo, de chocolate ou do próprio doce de leite, essa especificamente dessa marca aqui, pode ser usado, mas você tem que ter o máximo de cuidado por conta que esse fermento lácteo, ela dá o gosto de queijo. E a questão do urucum, que também tem manteiga, que tem o corante, eu conheço duas marcas que tem o corante de urucum, não é que a manteiga deixa de ser boa, ela é de alta qualidade, é uma manteiga extra, só que ela tem uma cor. E a gente não precisa dessa cor no buttercream, porque a gente já tem a cor natural da manteiga. Então, assim, é bom evitar manteigas que tenham esse tipo de corante, esse tipo de fermento e também que tenha urucum, tá certo? Então, você precisa provar a manteiga, você precisa testar a sua manteiga e não se prender a uma única marca. Você precisa ser dona do seu creme, é você que decide qual manteiga você vai usar.
Não adianta eu te dizer, use essa aqui, se sua região não tem essa manteiga. Ou se não tem essa. Imagina, você só usa uma marca, aí de repente ela some do mercado. Já aconteceu comigo. E aí, você faz o quê? Né? Então é bom que você sempre prove. Você tem que provar as ruins também para ver o que é que elas têm de mais, o que é que acontece. Manteiga ruim vai dar um buttercream ruim. Exatamente. Se você faz o seu buttercream com manteiga ruim, o seu buttercream vai ser ruim. E aí vai ser muito difícil salvar e salvar até o próprio gosto do seu cliente, tá? Uma coisa que eu gostaria de falar assim em relação à cor da manteiga. Às vezes a gente tem uma fixação por creme branco, né? A gente vê lá fora, lá nos Estados Unidos, um creme branquinho, mas o creme branquinho é da gordura vegetal, não é da manteiga, né? Então, assim, fica de olho nisso aí. Aí depois do gosto forte, a gente tem... Você fala do merengue suíço. Como eu sempre digo, o buttercream, dependendo da receita que você escolha, dependendo do método que você escolha, nunca vai dar errado. E a nossa escolha sempre é pelo merengue suíço, o buttercream de merengue suíço. Para deixar o nosso merengue, o nosso buttercream mais leve, ficar muito mais sedoso, ficar muito mais apresentável e também não dar errado, né? Você usando o buttercream de merengue suíço, raramente um erro vai acontecer. O que é que acontece? Se você vai fazer o buttercream com o merengue suíço e você faz o merengue suíço no fogo, talvez ele talhe um pouco, ele coagula as claras. Aqui na cozinha afetiva eu só faço no banho-maria, para que eu não corra nenhum risco. Mas o confeiteiro ou a boleira que faça o merengue no fogo diretamente não tem problema nenhum. Mas se ele coagular, você precisa peneirar essa clara para depois levar a batedeira para virar o buttercream. Nunca faça ele direto para depois o seu cliente não estar comendo um buttercream com pedacinhos de clara. Tá certo? Ele derrete, ele não derrete o bolo, né? Esse merengue suíço. É o que a gente estava falando lá no início. O merengue não. O buttercream, ele não derrete e hoje eu provei para toda a minha audiência. Se o buttercream ele foi feito corretamente com o merengue suíço, se ele for manipulado de forma correta, ele não vai derreter na mesa do cliente. Ele vai ficar intacto. Eu coloquei esse bolo exposto ao sol, fiz uma coisa errada, mas deixei ele ali de 10h30 da manhã até agora. Ele estava no sol, eu tirei agora para apresentar para vocês. E ele não derreteu nada, tá? Ele suou no início porque eu fiz uma coisa errada, eu tirei diretamente da geladeira e coloquei no sol, então ele suou um pouquinho. Mas fora isso aí, tenha total segurança, ele não vai derreter. Se você cortar esse bolo aqui, você vai ver que ele tá todo bonitinho e ele não vai despencar de forma alguma. Então, como ele é mais fácil, as pessoas que estão começando, tem que começar por ele, porque os outros têm... Se você é iniciante na confeitaria e quer começar por alguma receita certeira, que você não erre, eu te aconselho a usar e a fazer o buttercream de merengue suíço. Ele é muito mais seguro e muito mais fácil. Qualquer pessoa pode fazer. Eu te garanto que esse aí não tem erro. É só você usar o método correto, a técnica e os ingredientes de qualidade. Nunca vai dar errado. Você pode congelar, você pode, né? Tem toda a técnica. Pode. O buttercream, ele é um creme tão maravilhoso, mas tão incrível, que assim... Se ele endurece, você leva ele para a temperatura ambiente e ele vai ficar cremoso. Se ele quase derrete ou se ele derrete, você leva ele para a geladeira que ele volta a ficar duro, né? Se ele está poroso, você vai mexer nele, você vai restabelecer ele, que ele não vai perder o ponto e que ele vai se regenerar. Então, assim, o buttercream, ele nunca dá errado. O que pode acontecer é que nós, confeiteiros, podemos fazer algumas bobagens e ele não aceitar. Mas mesmo que ele não aceite,
ele se recupera tranquilamente. Então, assim, não tem grandes problemas com o buttercream. Então, assim, eu quero fazer uma cobertura que não vai dar erro. Eu posso te dizer aqui na mão, todos os outros, quais são os erros que os outros não vai ter jeito. Por exemplo, se você esquentar demais, uma ganache, por exemplo. Se você esquentar demais, vai perder e não vai ter jeito. Esse aqui não, esse aqui tem como recuperar sim. Tem muita gente que pergunta sobre a questão do ponto da clara, né? Que vai no fogo, às vezes perde e pode coagular essa clara. Como é que pode resolver esse problema? Então, se o confeiteiro iniciante, ele faz o merengue na boca do fogo, né, diretamente, com a chama alta, tal, e passa de 70 graus, essa clara, ela vai coagular, mas você não vai precisar jogar fora. Você vai fazer o quê? Você vai coar essa clara, e aí vai ficar os pedacinhos na peneira, e você vai poder usar tranquilamente. Eu nunca faço direto no fogo. Quem me conhece sabe, eu sou muito precavida. Eu prefiro fazer no banho-maria, nem que eu tenha um pouco mais de trabalho, mas eu prefiro fazer no banho-maria porque isso não vai acontecer, a não ser que eu deixe a chama muito alta e a água fique fervendo. Ou seja, né? Aconteça o que acontecer, o buttercream não vai dar errado. Fique tranquila, faça seu buttercream, prove, experimente, dê para outras pessoas provar, saborize, use e abuse do seu creme, que eu te dou absoluta certeza. Se você usar os ingredientes corretos, usar o método correto, usar uma receita confiável, ele sempre vai dar certo e ele nunca vai fazer você passar vergonha, tá certo? Alguma pergunta? Alguma pergunta de vocês? Quem tiver dúvida pode pôr no comentário, a gente vai soltar a live mais tarde. Isso. Quem tiver dúvida, vai ficar a live aí, é só vocês mandarem pra mim, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada. Quinta-feira nós estamos aqui com a receitinha. Inicialmente a gente ia fazer uma receita de bolo de laranja, mas a gente vai colocar aí nos stories para vocês escolherem, tá bom? Um beijão e muito obrigada. Tchau!